Então, gente, hoje quero falar de um assunto muito importante, que é a gente não confundir uma pessoa ruim com um comportamento ruim. Esse assunto é um assunto extremamente importante, até nas constelações familiares, quando a gente fala sobre julgamento, sobre condenar o outro. Nós precisamos aprender a olhar as coisas de forma diferente. Uma das coisas mais importantes que a constelação nos ensina é justamente essa amplitude do olhar. E nós só podemos dar um passo em relação a olhar para algo quando nós tiramos o olhar de condenação, o olhar de julgamento e também o olhar que é um olhar limitado a partir das nossas crenças, a partir do que a gente acha que é certo e do que a gente acha que é errado. Então, muitas culturas, né, dão aí tantas oportunidades da gente olhar, por exemplo, né, eu mesma, eu sou descendente de italiano, né, mas quando eu fui para o norte da Itália, né, onde a sequência de comidas é de um jeito, né, que eu não me lembro agora, mas se vem a salada antes ou é a sopa antes, depois vem a carne, depois vem a massa, né, em outros lugares vem uma sopa antes, a salada no final, né, a carne, a massa e a salada no final. E então, e lá, né, um dia na Itália eu falei, eu quero comer só massa e só pasta, né? E eles falaram, é um absurdo, isso só no Brasil acontece, eu não vou te vender só pasta. Eu falei, mas eu não quero os 4 pratos, né, na sequência, eu quero, ao invés de você me trazer a sopa, a salada, a carne, eu quero só massa, um pouco de massa, eu quero comer só pasta hoje, né? E eles falaram, mas no Brasil vocês comem só arroz, por exemplo? Pede arroz, 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 arroz? Não, mas no Brasil a gente está acostumado a comer um prato de pasta e é suficiente. E então olhar para tudo isso, gente, é muito engraçado, porque quando a gente consegue olhar para aquele comportamento e falar, ok, eu não vou condenar esse comportamento, assim como o italiano poderia olhar para mim e falar, poxa, não vou condenar se eles também acostumaram a comer só pasta, né? Teve um restaurante que eu tive que pedir várias vezes o terceiro prato, que era a pasta. E por quê? Porque eles não queriam sair daquele jeito deles. E eu que estava querendo quebrar regras dentro de um outro país, né? Onde supostamente, que a massa não veio de lá, né? A pasta veio da China, mas enfim, foi consagrado, né, na Itália, né? Toda essa forma de utilizar a pasta, que é tão maravilhosa. Então, eu só tô dando esse exemplo, que parece um exemplo bobo, mas um exemplo simples, que nos mostra que no dia a dia nós vivemos com as nossas referências do que é bom, sem a gente se abrir e sem a gente condenar, né? Então, no meu caso, eu já poderia falar, poxa, todos os italianos estão errados em comer, sei lá, a pasta em terceiro lugar, né? Então, quem sou eu para julgar ou condenar o jeito deles comerem a pasta, né? Se a tradição vem de lá, e quem são eles para de repente verem uma inovação de a pessoa comer no domingo só pasta? Assim que muita gente come comida japonesa aqui no Brasil, mas quando vão para o Japão, estranho e fala, aquilo não é comida japonesa, porque aqui a gente mistura um monte de coisas, né? Aliás, o Brasil é o país do futuro, né? Por isso que falam o país do futuro, mas é o país realmente da era de Aquário, porque é um país mais aberto a unir aquilo que é diferente. Então, tudo o que é diferente para nós, a gente pode escolher compreender o comportamento daquela pessoa ou daquela situação, a cultura daquela pessoa, daquela situação, dentro de um aprendizado espiritual de cada um. Então, eu já ouvi pessoas dizerem, né, como eu fui muito já para países árabes,
muçulmanos. Então, os muçulmanos aqui no Brasil, a gente não tem muito acesso à cultura muçulmana, né? A religião muçulmana, enfim. Então, as pessoas ainda têm, né, um certo... como é, como não é, né? Puxa, judiam das mulheres, ou puxa... Enfim, isso não é... Não são todos os muçulmanos, não é todo lugar, não é todo... Então, essa generalização de comportamentos, a gente julgar o comportamento a partir de uma religião, a partir da nossa forma de se comportar, a partir de uma vivência talvez traumática que a gente teve, ou alguém da nossa família teve. Então, por exemplo, a minha avó, como o pai dela passou por guerras, o bisavô, e ele foi prisioneiro dos alemães, e eu sempre estive na Alemanha, trabalhei em empresa alemã, trabalho com a constelação familiar, trabalhei com a Hellinger, que é da Alemanha, e a minha avó vivia falando, filha, porque os alemães, né, toma cuidado. Por quê? Porque o meu bisavô passou por essa história de guerra com os alemães. Então, quando a gente condena e julga comportamentos que são bons ou ruins, nós perdemos a oportunidade de, ao invés da gente achar que um comportamento é bom ou ruim, para que a gente saia da dualidade, a gente precisa dar um passo atrás e ampliar a nossa visão de onde vem isso tudo. Às vezes a gente tem um amigo que de repente tem um comportamento de, sei lá, de ser um pouco mais frio, ou de não responder as mensagens, ou de só falar pelo WhatsApp, mas nunca te liga, ou, enfim. E quando a gente julga o comportamento do outro, sem a gente se dar a chance, se dar a oportunidade de olhar de fato o que aquele comportamento nos ensina, né? Aonde nós estamos desequilibrados, por que nós despertamos esse comportamento no outro, o que nós vemos, o que nós sentimos quando o outro, por exemplo, não responde a nossa mensagem. Então, vou dar um exemplo simples. Então, se você tem um problema de se sentir excluído, qualquer pessoa que não te responde a mensagem, você vai achar, ó, tá vendo? Já estão me excluindo, tá vendo? Por isso que eu não vou fazer tal coisa, porque já tem aí problema. Aquela pessoa que tem síndrome de perseguição. Então, a gente vê que o comportamento do outro, ele dispara em nós algo que nós precisamos olhar. Ah, Simone, eu só atraio homens ou mulheres que têm determinado comportamento. Então, esse comportamento dessa pessoa é ruim ou é bom? Lógico, né? Ah, a pessoa me rouba ou a pessoa me engana. Que comportamento horrível, né? Uma pessoa difícil de eu conviver com alguém que tem um comportamento assim. Então, o que isso mostra em relação a mim mesma? Né? O quanto eu me deixo enganar, o quanto eu me engano, ou o quanto eu também tenho esse comportamento, ou o quanto essas pessoas me mostram que eu ainda não resolvi um comportamento em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, o quanto eu ainda condeno os meus pais. Então, tudo o que eu condeno ainda em alguém me persegue. Tudo aquilo que eu julgo ainda em alguém me persegue. E não me persegue porque só eu condenei ou julguei. Me persegue porque tem alguma conexão de algo dentro de mim que eu ainda preciso resolver e eu ainda não resolvi. Então, é muito importante a gente fazer algumas perguntas quando alguém tem um comportamento assim. Primeira delas é a atitude, né? Antes das perguntas, né? É a atitude aquela coisa do já vou condenar, já vou falar mal, já vou meter a boca, já vou chutar o pau da barraca. É olhar e falar assim, opa, por que eu atraí essa situação para mim? Por que eu repito pessoas ou pessoas que tenham esse comportamento em relação a mim? O que isso tem a ver comigo? Será que a minha sombra também é o que essa pessoa mostra?
Ah, essa pessoa é fria, essa pessoa ela atrai, ou ela rouba, ou ela mente, ou ela faz jogo, ou ela manipula, ou ela se faz de vítima. Por que que eu atraio pessoas assim, né? Nessas circunstâncias, o quanto essa pergunta me leva para dentro, não com julgamento nem condenação de si próprio também, mas como uma forma da gente olhar que o comportamento daquela pessoa, às vezes, é uma forma dela se defender. Tem gente que você vai falar com a pessoa é super quieta, ela fala assim, não, fala, ai, a pessoa é fria. Não, às vezes a pessoa é tímida. Às vezes a pessoa, quando era criança, ela não teve pais que incentivassem ela a se expressar, a falar, e ela tem essa dificuldade. Mas o que eu faço com essa dificuldade da outra pessoa? Eu condeno ela e falo, essa pessoa é boa, essa é ruim? Não é a pessoa é boa, a pessoa é ruim. Não é eu sou bom ou eu sou mal. É que comportamento que eu tenho e que essa pessoa tem que nos atrai de alguma forma e nos repele de alguma forma, e o que eu preciso aprender com o que eu vejo aqui. Então, quando eu, de forma consciente, ao invés de reagir ao comportamento de alguém, eu interajo com essa pessoa, eu acolho essa pessoa e posso falar para ela sobre algo que não faz bem para mim, mas ao mesmo tempo eu olho para dentro de mim e vejo o que eu projetei fora de mim. Porque na vida, falando o português mais claro, né? Tudo o que está fora é projeção nossa. Tudo o que de alguma forma se apresenta é algo que nós precisamos olhar e nós precisamos tratar e nós precisamos curar.